Olá! Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o BI, né? Especialmente a ferramenta Looker Studio para o desenvolvimento do nosso projeto. Então, pessoal, vamos começar pelo básico, entrando no Looker. Entrando no Looker, a gente procura aqui Looker Studio. Tá aqui, ó, já Looker Studio. O Looker Studio é uma ferramenta da Google, tá? E assim, para que nós utilizemos, é necessário que tenhamos uma conta da Google. No caso, eu já tenho a minha conta Google e vou utilizá-la. Então, nós vamos para o Looker Studio e aqui já vai aparecer um monte de templates, né? Um monte de situações, relatórios já prontos que servem como orientação para que tenhamos ideias e vejamos as potencialidades do Looker. Então, aqui, por exemplo, nós temos um relatório que ele já pega uns dados de fontes padrões e esse relatório ele já apresenta um monte, vamos dizer assim, padrões de BI que podem ser utilizados. Então, é importante verificar que o Looker. Os podcasts de notícias não estão disponíveis no seu país. Olha só a inteligência artificial interferindo aqui na nossa gravação, né? O Looker ele tem vários relatórios que servem de exemplo, que podem mostrar e dar ideias e perceber como que se utilizam tabelas, gráficos e como se montam filtros, etc. Sugiro que vejam esses relatórios, explorem esses relatórios, né, para que entendam um pouquinho sobre, compreendam melhor essa questão de apresentação de dados no BI. Então ele tem diversas fontes de dados e essas fontes de dados alimentam esses relatórios. Aqui está demorando um pouquinho a carregar, tá? Mas como isso não é o meu objetivo principal aqui hoje, nós vamos para o desenvolvimento da aula para explicar o Looker a partir de um relatório em branco. Então, primeiro, relatório em branco, nós clicamos aqui em relatório em branco, voltando, né? Eu fui rápido demais. Então, além dos templates, né, dos relatórios, dos exemplos que existem, das diversas fontes de dados, nós temos aqui um relatório em branco. E esse relatório, clicamos nele para que nós coloquemos as nossas fontes de dados e façamos o nosso painel. Ao clicarmos nesse relatório em branco, a primeira coisa que aparece é essa tela aqui falando da onde vocês vão pegar dados. Ou seja, para eu fazer uma apresentação de BI, é necessário que eu tenha uma fonte de dados, ou seja, uma planilha, um banco de dados, ou de algum lugar que esses dados venham. E nesse caso aqui, eu vou explorar a planilha do Google. Por quê? É uma forma bem simples de eu trazer um dado que eu já tenho, que é meu, que é de conhecimento meu, para fazer uma apresentação. Então, eu vou lá na planilha Google. E aqui eu tenho duas bases de dados de um projeto que eu desenvolvo, né, lá com os alunos da graduação, que é a base de dados de salário base e vendas. Essas planilhas, é interessante observar, elas têm que estar salvo em planilha do Google. Elas não podem estar salvas em planilha XLS dentro do Google. Há uma diferença disso. Então vamos dar uma paradinha aqui e vamos lá para o Google. Eu abro aqui para o Google, vamos para minha conta Google, certo? Entrei aqui e vou no meu Drive, onde estão as minhas planilhas. Então aqui eu tenho muitas planilhas, eu vou procurar ali o salário que eu pedi, salário base. Olha só, essa minha planilha, ela está aqui, uma planilha do Google, mas ela está, como eu mostrei aqui para vocês, salário base,
salva como planilha Google. Ela não aparece essa extensão aqui, XLSX. Por quê? Se ela tiver nesse formato, ela não importa, ela não vai aparecer lá na minha base do relatório do Looker. Então, ela tem que estar salva, é uma planilha que ela tem que estar salva como Google Planilhas. Como que eu faço isso? Então, se eu abro aqui essa planilha aqui, repara que ela é praticamente a mesma visualização, né? Eu abri aqui o XLSX, mas aqui aparece, ó, XLSX, XLSX. E se eu deixo ela salva assim, o que que acontece? Ela não aparece aqui. Então, primeira recomendação, planilha Google. Vou fechar aqui, eu salvo numa pasta, eu tenho uma pasta específica, não é o caso aqui. Eu salvei minhas duas planilhas de salário base no Google e vendas no Google. Aqui, normalmente, quando eu clico sobre a planilha, se a planilha ela tem mais de uma aba, aqui vão aparecer as várias abas dela. Você escolhe a aba que você quer carregar. Nesse caso, eu só tenho uma aba, é funcionários. Eu adiciono a fonte de dados e ele vai adicionar minha fonte de dados. Ela vai aparecer aqui. Então, olha só, salário base. E aqui ela já aparece com os campos que tem em salário base, tá? E lá é o cargo, o contrato, o nome. O contrato é dado em termos de data, né? Quando que ele inicia o contrato, o nome, o número de inscrição, salário base, setor, sobrenome. Bem, são os registros que tem nessa planilha. Registros são as colunas. Bem, só que eu quero fazer um BI com mais de um dado, com mais de uma informação, né? Com mais de uma planilha. Então eu vou adicionar aquela minha outra planilha. E aqui eu posso adicionar de várias formas. E aqui tem, ó, adicionar dados. Eu novamente, quando eu adiciono isso aqui, eu volto para aquela tela. E aqui novamente está a planilha Google que eu vou carregar. Mas antes de carregar, eu queria só chamar a atenção à possibilidade de quantidade de fontes de dados que já existem para que a gente importe diretamente para o Google Looker, tá? O Google tem uma outra ferramenta que é o Tableau, que é muito mais poderosa, mas é paga, etc. Tal. Mas essa aqui nós podemos importar de todas as fontes de dados. Inclusive fazer o arquivo, o carregamento da nosso próprio computador. Porém, ao fazer o carregamento do próprio computador, eu alerto que muitas vezes isso aqui pode gerar uma dificuldade, porque quando eu faço o carregamento aqui, ele exige que seja um CSV separados por vírgula. E quando a gente fala em CSV separados por vírgula no ABNT, é um problema, porque os nossos separadores decimais são vírgulas e muitas vezes acontecem complicações para a gente aqui. Então, dá um trabalho fazer isso aqui. Eu recomendo carregar no Google Drive e puxar aqui do Google Drive. Atenção, se você não tiver espaço no Google Drive, vocês não vão conseguir carregar no Google Drive. Então é o primeiro passo. Isso aqui eu não vou entrar nesse mérito, tá? Vamos aqui carregar a planilha vendas. Essa planilha vendas, ela tem só uma aba e ela já é mais pesadinha. Ela tem 113 mil linhas, ou seja, 113 mil registros. Então vamos adicionar esses dados e ele vai demorar mais um pouquinho, mas ele vai entrar ali na nossa planilha de novo. Um pouquinho de paciência. Bem, carregamos. Então, salário base. Tirar aqui. E vendas. Eu
eu tirei aqui do modo de edição, tá? E aqui a gente vê a nossa planilha vendas. Então, nós vemos essa planilha venda. O que aconteceu? Quando eu carreguei, como eu estava clicado aqui, e foi por default, por padrão, o próprio Looker, ele colocou grifado aqui, não surgiu a outra planilha. Quando eu cliquei fora, apareceu a minha outra planilha. Então, cuidado para não carregarem muitas vezes a mesma planilha, porque vocês podem fazer documentos, apresentações, tabelas, etc., com planilhas diferentes. Carreguem somente uma vez cada planilha. Feita o carregamento da planilha, vamos agora à construção, ao entendimento do que é o Looker e à construção do nosso BI, tá ok? Eu vou tirar isso aqui, tá? Esse dado que quando eu carreguei o primeiro dado, ele já veio logo com essa tabela, que são 22 registros, aqui já aparece o nome e a quantidade de registros. Eu vou tirar isso aqui para que nós comecemos do zero. O primeiro ponto é aqueles relatórios, né, os menus que existem normalmente, tá? De qualquer parte, alerta para esse recurso aqui, que ele gerencia as fontes de dados, as mesclagens, segmentos. Isso aqui é uma questão interessante. E aqui tem o que nós utilizaremos normalmente para confecção do BI, tá? Que é adicionar uma página. O que é a página? O BI, né, na verdade, ele é muito similar a uma planilha, de, vamos dizer, como é que a gente chama? É uma tabela dinâmica do Excel. Nós apresentamos dados da melhor forma para que entendamos e possamos tirar deles relatórios úteis para a gestão. O BI ele hoje está muito associado com a gestão à vista, onde os indicadores são apresentados o tempo todo e as pessoas acompanham esses indicadores. Então aqui eu adiciono página. Essa página é como se fosse uma página da planilha, uma aba de uma planilha, né? Perdão. E só que aqui é para a internet, porque toda a atividade que eu vou desenvolver aqui, no final eu vou apresentar um link e esse link vai permitir que eu compartilhe essas informações para quem eu quiser. Então, aqui adicionar abas, fonte de dados já mostrei, adicionar gráficos. Na verdade aqui, o adicionar gráficos apresenta gráficos, tabelas, visões gerais, né? Tabelas não, cards, gráficos de barra, todos os tipos de gráfico, gráfico de mapa, né? De área, é uma infinidade, medidores, cronogramas, então uma infinidade grande de gráficos. E aqui também tem outros gráficos que foram desenvolvidos, mas não pelo próprio Google. Então tem aqui aquele velocímetro, gráfico radar. São uns gráficos muito interessantes que existem, gráfico de funil. Então, mas esses não foram desenvolvidos pelo próprio Google, eles foram desenvolvidos pela comunidade e disponibilizados. E aqui tem muito mais, podem verificar. O controle, basicamente, é aquilo que vai permitir eu filtrar os dados, né? Então, eu vou ter aqui filtro de lista suspensa, tamanho, controle de dimensão, controle de dados, período, são filtros pré-definidos. Então, é uma infinidade de filtros. Eu não vou entrar em todos esses filtros, não temos tempo para isso. Bem, aqui nós temos o link, se quisermos incorporar link, imagens, textos, linhas, formas e layouts, se nós quisermos mudar layouts, tá? Então nós podemos aqui criar qualquer layout. Eu vou deixar um layout bem simples e vou deixar ele aqui como padrão, esse aqui, né, com gráficos em barras azuis, etc., textos pretos, ou seja, o padrão aqui, mas eu poderia mudar esse padrão facilmente.
com esses layouts aqui, tá? Eu vou deixar aquele porque eu acho que a visualização é bem mais simples. Atenção, se você já tiver feito alguma coisa e depois mudar o layout, ele não vai mudar no que já foi feito, provavelmente. Então, sugiro que escolha e personalize. Você pode personalizar o seu layout com cores, etc. Mas eu não pretendo personalizar e vou utilizar esse layout aqui, está feito. Então vamos começar o nosso trabalho. Bem, eu coloquei essa parte inicial, a introdução, e para o vídeo não ficar muito extenso, agora eu vou interromper e depois eu continuo apresentando a montagem do nosso BI especificamente.